Meus amigos e minhas amigas de direito constitucional, estudantes de pós-graduação, estudantes para concursos públicos e em especial para os nossos alunos da segunda fase de prática constitucional da OAB do Damásio Educacional. Meu nome é Bacuque Sodré, sou professor do Damásio Educacional de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria Geral do Direito. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um tema que nós já estamos tratando ali de forma reflexiva e contínua. Nós, nessa semana, começamos uma série de vídeos acerca dos mecanismos do controle concentrado de constitucionalidade, aquele controle feito de forma abstrata pelo Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria de falar hoje sobre mais um dos mecanismos, ou seja, aquele último mecanismo regulado pela Lei 9868 de 99, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nós já falamos sobre a ação direta de inconstitucionalidade, aquela de forma genérica, que é aquela que é por ação, e hoje nós vamos falar da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque não somente a ação que contraria a Constituição Federal, com ela é incompatível e deve ser reprimida pela Corte Constitucional, pelo Tribunal Constitucional, como também a omissão relevante, aquela que impede o exercício dos direitos fundamentais, ou seja, a Constituição estabelece normas e a eficácia dessas normas passa a ter necessidade de uma ação do legislador ou mesmo do Poder Executivo e seus órgãos para emissão ou realização de um ato administrativo que não é realizado e tem um lapso temporal aí relevante, não é dado cumprimento a essa necessária regulação, execução de determinado ato, seja legislativo ou executivo, e no impedimento aí da realização de um direito fundamental ou mesmo da criação de uma instituição pública necessária ao cumprimento da ordem jurídica. Então nós dissemos isso, então, que não apenas aquela norma que não encontra o fundamento de validade na norma inferior à Constituição Federal, como também a ausência de norma inferior que dê ali eficácia executiva mais concreta àquilo que estabelece a Constituição, para que ela tenha força normativa, aquilo que diz Conrad Hess, a força normativa da Constituição não seja só um pedaço de papel, como dizia Fernando Lassalle. Então, dito isso, vamos para o nosso objeto da aula de hoje, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Lembrando que a Constituição, lá no artigo 102, inciso 1, a linha A, estabelece lá que o Supremo Tribunal Federal é o órgão competente para análise da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade frente ao parâmetro da Constituição Federal. Lembrando que no âmbito estadual existe a representação de inconstitucionalidade, que é de competência dos tribunais de justiça, cujo parâmetro é a Constituição Estadual. No âmbito federal, então, nós temos a ação direta de inconstitucionalidade por ação, que é a ADI genérica, a ação direta de inconstitucionalidade, e temos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, assim como a ação direta de inconstitucionalidade por ação, ela tem os mesmos legitimados, aqueles do artigo 103 da Constituição Federal. Os legitimados universais não precisam demonstrar pertinência temática, ou seja, vinculação entre o objeto da norma ou da sua ausência de regulação e a finalidade institucional. Lembrando que os legitimados especiais precisam demonstrar esse interesse de agir. Quem são os legitimados universais, professor? Governadores dos estados, mesas das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional, ok? Então esses são aqueles que precisam demonstrar pertinência temática. Os demais não precisam, são legitimados universais, ou seja, têm interesse na eficácia global da ordem jurídica. Tá ok? Então, superamos então os legitimados ativos. Quem são os legitimados passivos normalmente? Normalmente aí é o órgão do poder legislativo, então pode ser o Congresso Nacional, no caso de lei federal, e também o presidente da República, porque ele pode ser ele que tem a competência ali, a iniciativa de determinada legislação. Então, o presidente, o poder executivo também, o chefe do executivo pode ser colocado ali como um legitimado passivo para realização de uma legislação quando ele tem ali a iniciativa reservada a ele.
Outro ponto que é importante, lembrando que não se trata apenas de omissão legislativa, mas também executiva, quando faltar um ato administrativo que impeça ali o exercício de um direito fundamental ou mesmo da criação ou da formalização de uma instituição estabelecida pela Constituição Federal. Dito isso, vamos para o nosso próximo item. Depois que nós identificamos a medida, nós falamos dos sujeitos ativos, sujeito passivo, agora nós vamos falar propriamente do seu objeto. O seu objeto são as normas de eficácia limitada, de princípio institutivo ou princípio institucional e normas programáticas. As normas de princípio institutivo ou princípio institucional são aquelas que dizem respeito a determinadas instituições estabelecidas na Constituição Federal e que devem ser criadas mediante lei e que até então essa lei não foi criada ou, apesar de ter sido criada a lei, não foram adotados atos administrativos capazes de fazer esse cumprimento. Lembrando que também as normas de eficácia limitada de efeito programático são aquelas que dependem de legislação para o seu cumprimento, aquelas que dependem de políticas públicas. Normalmente elas estão atreladas aí a direitos sociais prestacionais ou mesmo exercícios de direitos fundamentais de liberdades civis que exigem uma ação positiva do Estado, não só um ato de abstenção. Nesse caso, como existe uma posição do Estado, e aí então é necessário um ato, seja legislativo ou um ato executivo, ato administrativo. Ok? Então, nós verificamos que, só para lembrar, José Afonso da Silva, ele estabeleceu lá que as normas constitucionais elas têm 3 espécies de eficácia. Eficácia plena, então a norma já é plenamente execuível, tem eficácia global de forma direta, independente de regulamentação. Eficácia, normas de eficácia contida, aquelas que estabelecem regras e princípios que já são cumpridas de plano, mas o legislador ordinário pode restringir ali o seu exercício. E as normas de eficácia limitada, que são de 2 espécies, então, de princípios institutivos, e as normas de caráter programático, aquelas que dependem de uma legislação para que a sua eficácia seja concretizada, ou seja, ela só possui eficácia negativa, ou seja, impede que o legislador retire aquele direito do ordenamento jurídico. Dito isso, então nós já identificamos o objeto, que são as normas de eficácia limitada de princípio institutivo ou institucional, e as normas de caráter programático, normas de eficácia limitada de caráter programático, que dependam de um ato legislativo ou de um ato administrativo e cuja omissão gera inconstitucionalidade. Não permite que aquela instituição tenha o seu funcionamento, atinja a finalidade estabelecida pela Constituição Federal ou que aquele direito seja gozado e fruído de forma plena. Ok? Então, nós temos esse passo. E lembrando que a inconstitucionalidade, por omissão, ela pode ser total ou parcial, ou seja, pode haver a regulamentação ou mesmo a execução parcial do ato administrativo, mas essa parcialidade impede ali o exercício do determinado direito fundamental ou também o funcionamento conforme a finalidade estabelecida pela Constituição de uma determinada instituição pública estatal. Ok? Então, nós já identificamos ali o objeto. E qual é o parâmetro da petição inicial? O parâmetro da petição inicial, 319 do CPC. E também temos que observar os parâmetros específicos. Parâmetros específicos, artigo 12b da Lei 9868 de 99, que é a lei que regula a ação direta de inconstitucionalidade por ação e omissão e a ação declaratória de constitucionalidade. 12A as seguintes, até o 12H, eles regulam aí a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, no 12B tem os requisitos da petição inicial. Então, a omissão, descrição da omissão parcial ou total e o lapso de tempo aí para inexecução ou para inércia. Lembrando que a omissão inconstitucional é aquela inércia que viola direitos fundamentais ou impede o funcionamento de instituições estatais com fins relevantes para o Estado. Nós, então, temos lá que fazer o destaque da inconstitucionalidade formal, então falar da omissão e da inconstitucionalidade que gera, ou seja, a não materialização
ou ausência de eficácia da norma constitucional, e o pedido para declarar inconstitucional, notificar e declarar a mora do Poder Legislativo, e caso não seja suprida a omissão legislativa, seja garantido o direito, determinado direito no tempo razoável. Ou, no caso de ato administrativo, a realização do ato em prazo de 30 dias ou aquele fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, aqui é a nossa petição inicial. Qual é a tutela de urgência? A tutela de urgência é medida cautelar, previsão específica no artigo 102, inciso 1, a linha P da Constituição Federal, que estabelece de forma genérica para a ação direta de inconstitucionalidade, e no artigo 12F da Lei 9868 de 99. Objetivo, no caso de omissão parcial, suspensão daquele texto que parcialmente regulamentou, mas aquela parcialidade gera uma inconstitucionalidade, então uma inconstitucionalidade híbrida aqui, inclusive, entre omissão e ação, mas que impede o exercício de direito ou do funcionamento de uma instituição, e a suspensão dos processos também judiciais e administrativos que envolvem o tema. Nesse processo tem a participação do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, artigo 103, parágrafo 1º e parágrafo 3º da Constituição Federal, e artigo 12e, parágrafo 2º e 3º da Lei 9868 de 99. A decisão que concede a tutela de urgência vai ter meramente caráter, qual caráter? Caráter prospectivo, efeito ex nunc, sempre para frente, não tem como retroagir a omissão. Então, vai ser ex nunc e vai determinar ali, pode determinar inclusive uma adoção, ou seja, uma interpretação, uma sentença aditiva. Ela pode ser ali, suprir uma lacuna temporariamente enquanto durar o processo. Então, esse é um caso típico de interpretação que o STF pode até adotar eventualmente. O que eu posso dizer para vocês da decisão? A decisão que põe fim à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela tem efeitos prospectivos, também assim como a medida cautelar. Ela declara em mora o Poder Legislativo, estabelecendo um prazo razoável para regulamentação do direito e não regulando, ela adota um caráter de sentença manipulativa, entre uma delas é a aditiva, que é o caso de o STF suprir a lacuna de uma determinada inconstitucionalidade. Outro passo, no caso de ato administrativo, o STF pode fixar 30 dias para realização do ato administrativo ou prazo razoável, conforme a discricionariedade do tribunal. Essa previsão está no artigo 12H da Lei 9868 de 99. A decisão tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99. Também o seu descumprimento cabe reclamação e ela segue os parâmetros dos quórums decisórios do STF. Quórum de instalação, 2/3 dos ministros, pelo menos 8 ministros, artigo 22 da Lei 9868 de 99. Quórum de julgamento, maioria absoluta, pelo menos 6 ministros para declarar inconstitucionalidade, artigo 23 da Lei 9868 de 99. Então, pessoal, essas são as dicas essenciais aí sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Espero que tenham gostado. Eu já subi aqui um fichamento a respeito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Um forte abraço, cuidem-se, estudem, bons estudos. Leitura essencial. Lei anotada, Lei 9868 de 99, anotada conforme a jurisprudência do STF. Um forte abraço, bons estudos. Fiquem com Deus.